Olá a todos, meu nome é Rafael de Oliveira Teloli, sou estudante de doutorado em Engenharia Mecânica na Unesp, campus de Ilha Solteira, e desenvolvo a parte do meu estágio de pesquisa no exterior, financiado pela FAPESP, no Instituto Fento, localizado em Besançon, na França, a França que é hoje um dos países mais afetados pelo coronavírus. Vou compartilhar um pouco com vocês sobre a minha rotina de pesquisa e o meu cotidiano, como tem sido dentro desse período de confinamento. Bem, sobre a minha pesquisa, tenho desenvolvido agora parte dela com simulações numéricas, então se mantém em home office não tem afetado o andamento da minha pesquisa diretamente, muito embora seja complicado de se manter ativo ao longo de todo o dia fazendo pesquisa, diferente de quando estava com acesso aos laboratórios enquanto frequentava a universidade. Mas, em compensação, tenho mantido contato direto com o meu orientador, com o meu supervisor daqui. Nós mantemos reuniões semanais, às vezes 3, 4 vezes durante a semana. E não só isso, o grupo de pesquisa daqui também se mantém bastante ativo, com reuniões semanais. Então, isso nos exige que nós continuemos a nossa pesquisa o mais próximo da naturalidade possível. Fora isso, algumas das medidas adotadas pela universidade inclui o compartilhamento de licenças aos softwares que os estudantes precisam para continuar o desenvolvimento de suas pesquisas. E também, quinzenalmente, eu tenho recebido e-mails perguntando sobre o meu quadro de saúde, como que eu tenho lidado com esse período de confinamento, se preciso de alguma coisa, de algum auxílio. Então, isso tem sido muito bom da parte deles, dá um pouco mais de... eu me sinto um pouco mais seguro tendo esse apoio e suporte através da universidade. Bem, o confinamento aqui na França se deu início na primeira quinzena, no dia 16 de março, 17 de março, na verdade. Faz um pouco mais de um mês que nós estamos confinados. É previsto que o confinamento na França se encerre de maneira gradual, a partir do dia 11 de maio. Bem, atualmente, todos os lugares de convívio público estão fechados, incluindo parques, restaurantes, teatros, enfim, todo o comércio também está fechado aqui na cidade, em toda a França. Para mim, no começo, foi um pouco mais fácil lidar com o confinamento, muito porque ainda estava adaptado à minha rotina normal de trabalho, ainda estava adaptado ao que eu vinha fazendo, né? Mas agora, um pouco mais de um mês, começo a sentir um pouco mais a necessidade do convívio com outras pessoas, de sair com maior liberdade. Bem, as medidas de confinamento aqui na França, elas foram se tornando cada vez mais restritivas. Atualmente, é necessário o preenchimento de um documento, de uma espécie de autorização para você poder fazer para você poder se deslocar. Dentro dessa espécie de deslocamento, está previsto o deslocamento para compras de primeira necessidade, incluindo farmácias, incluindo deslocamento a mercados. Há também deslocamentos previstos a atividades físicas, com algumas restrições, claro, por quê? Para poder fazer deslocamento dedicado a atividades físicas, você tem um período máximo de 1 hora para poder fazer a sua atividade física, desde que você esteja sozinho, e dentro de um raio de 1 quilômetro a partir da sua residência. Bem, no começo foi um pouco complicado, especialmente encontrar coisas nos mercados, porque as medidas de restrição, as medidas de confinamento ainda não eram muito claras, então nós não sabíamos ainda se o confinamento em si iria afetar o estoque de mercados, a distribuição de mercadorias, mas com o tempo vimos que não, o abastecimento do estoque dos mercados continua normal. Então no começo foi muito complicado encontrar itens básicos, como por exemplo batata, como por exemplo macarrão, arroz, sabonetes. Então foi bastante complicado no começo, mas depois com o tempo isso foi se tornando isso deixou de ser um problema, né? Visto que hoje nós conseguimos encontrar grande parte das coisas que nós precisamos.
Infelizmente, nas farmácias, você não encontra mais máscaras, você não encontra mais álcool em gel, então esses itens estão de fato em falta. Tenho conversado com colegas, isso não é apenas aqui em Besançon, mas na França de maneira geral. Tenho aproveitado para fazer, quando saio para fazer compras, faço compras em grande quantidade, para evitar realmente sair de casa. Então as compras me permitem ficar em casa ao longo de 1 semana e meia, às vezes 2 semanas. No mais, tenho tentado manter contato com a minha família regularmente, com meu pai, inclusive, que hoje faz parte do grupo de risco. Então, tenho tentado me informar, tenho tentado conversar com ele, saber como ele está, tentando me fazer presente, mesmo estando longe. A princípio, meu planejamento é permanecer aqui na França até o término do meu contrato, do meu estágio de pesquisa, que vai até o final de agosto. Mas, claro, isso depende muito de como o Brasil vai lidar em relação ao fechamento das fronteiras, em relação a como o Brasil vai lidar com o recebimento de pessoas de outros países. Então, o meu retorno ao Brasil se dá muito em função desse aspecto. Gostaria de agradecer à TV Unesp pela oportunidade de compartilhar um pouco de como está sendo a minha rotina aqui. E agradeço, eu peço para que quem esteja vendo esse vídeo, para aqueles que estejam vendo esse vídeo, levem a sério a gravidade que o vírus traz. Eu peço que respeitem as medidas restritivas, por mais restritivas que sejam, elas são necessárias. Aqui na França mesmo, os resultados do confinamento estão começando a surtir efeito. A gente tem visto cada vez uma diminuição em relação ao número de casos ativos, bem como de mortes, também devido ao coronavírus. Então as medidas estão começando a surtir efeito e para isso é necessário tempo, né? No mais, eu também desejo uma pronta recuperação a todos, e que nós saiamos dessa o mais breve possível.